Fala, meus amigos, tio Betinho aqui. Acho que não precisa mais me apresentar, né? Que todo mundo já sabe quem eu sou, né? Em Mateus, capítulo 14, versos de 28 a 29, eles nos diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Já teve dias que você pensou em parar, que você pensou em desistir por conta de uma tempestade, de um momento atípico que você viveu? Com os discípulos foi a mesma coisa. Quando lemos inteiro esse texto de Mateus 14, vemos que um capítulo antes, Jesus opera um dos milagres mais emblemáticos, na minha opinião, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas mesmo assim, mesmo ele vendo, mesmo os discípulos vendo os milagres, no primeiro momento em que se depararam com uma situação adversa, eles temeram, eles tiveram medo, eles se sentiram inseguros. E com nós é a mesma coisa, somos parecidos com os discípulos. Muitas vezes presenciamos os milagres, vemos Deus agindo de maneira sobrenatural nas nossas vidas, na vida da nossa família. Só que no primeiro revés, no primeiro momento de tensão, no primeiro momento na primeira tempestade, a gente tem medo, a gente quer recuar. E hoje, qual situação tem te trazido medo, tem te trazido insegurança? Em Josué 1, verso 9, Deus ele diz estas palavras para Josué: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que fores. Então, meus amados, não precisa temer, Deus está conosco em qualquer situação, em qualquer tempestade. A palavra nos conta que Jesus, depois que ele operou o milagre, ele fala para os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado da cidade, enquanto ele ia despedir a multidão. Então, você imagina, Jesus, ele multiplica, ele pede para que os seus discípulos eles vá adiante, mas ainda tinha uma grande multidão ainda, para que eles pudessem atender. E a palavra conta que ele, despedindo a multidão, em vez de ele estar indo ao encontro dos discípulos, ele faz algo que é muito típico de Jesus Cristo e que precisa ser algo nosso também, que ele se retira para orar. Ele saiu para o monte para orar a Deus. E a palavra conta que os discípulos eles já estavam ali sozinhos, sem Jesus, e Jesus demorando para chegar. A palavra nos revela que começa ali uma grande tempestade, um grande revés, e aqueles discípulos que tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e tantos outros milagres, eles começam a entrar em pânico, eles começam a se apavorar, eles começam a sentir medo. E mais que isso, no momento mais tenebroso, mais ruim daqueles momentos que os discípulos estavam vendo, eles vê um vulto na frente deles, caminhando sobre as águas, e era Jesus. E eles começam a gritar apavorados, é um fantasma, eles vão vir nos pegar, eles começam a temer, até que Jesus ele se apresenta àqueles discípulos e fala: eu sou Jesus Cristo, o Mestre, não tenham medo, seja forte. E aí quando eles veem Jesus, que eles entendem e que eles veem realmente que é Jesus que está andando sobre as águas, eles começam a ficar mais tranquilos. E aí é a parte
mais bacana dessa história. Pedro, que sempre está envolvido em algumas situações, ele fala: Jesus, então se é tu mesmo, mande que eu esteja indo aí até você. E a palavra nos conta que Jesus falou: não, então venha até mim. Então Pedro, ele sai do seu ali do barco com uma autoridade, ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar em direção a Jesus. A palavra fala que ele começa a caminhar. E é muitas vezes o que aconteceu com Pedro, acontece com nós também. Muitas vezes estamos impelidos de autoridade, fazemos muitas coisas, mas quando vimos a primeira dificuldade, queremos recuar. Como eu já disse, sentimos medo e aí começamos a afundar, e foi isso que aconteceu com Pedro. Na hora que Pedro viu a agitação, que ele começou a olhar para trás, ele começa a afundar nas águas. E rapidamente, Jesus pega no braço dele e traz ele para fora e fala: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E muitas das vezes Deus, ele quer fazer algo sobrenatural, algo de impacto nas nossas vidas, na vida da nossa família, mas temos medo, queremos recuar. Quando a gente vê as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, paramos e deixamos que o vento leve tudo aquilo que Deus tem de especial para as nossas vidas. Amados, a palavra termina dizendo que Jesus, quando ele entra no barco, aquela tempestade se acalma. E como eu já tenho dito algumas vezes, eu não sei quais são as dificuldades que tem te afligido, quais são os medos que tem feito você recuar, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que está à nossa disposição, que abriu o mar, que acalmou tempestades, que levantou filhos de viúvas, que trouxe a vida àquelas pessoas que, aos olhos do mundo, não tinham mais solução. Ele pode sim cuidar da sua vida, ele pode sim dar uma nova história, contar um novo momento da sua vida. Basta você crer. Amém? Se você crer, se você tem essa fé em Jesus, que mesmo em meio à tempestade, Deus pode mudar a sua história. Eu queria que você fechasse os olhos e orasse junto comigo. Amém? Senhor Jesus, nesta hora, Pai, eu quero pôr a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que está assistindo a este vídeo, que está escutando este áudio, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, de uma forma sobrenatural, ó Pai, agir na vida deles, ó Pai. Eu não sei quais são as tempestades, eu não sei quais são as lutas, os medos, as aflições que os teus filhos têm passado, ó Pai. Mas eu creio, ó Pai, num novo mover. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo novo e de especial, Senhor, para fazer na vida de cada um, ó Pai. Ó Deus eterno, Papai querido, que os teus filhos não venham a temer as tempestades, ó Deus, mas que eles venham ter forças, ó Deus, para combater o bom combate da fé, Pai. Ó Deus eterno, Papai querido, que o Senhor possa colocar neles, ó Deus, a coragem, que o Senhor possa colocar o ânimo, Senhor, o vigor, ó Pai, para vencer todas as tempestades da vida, ó Pai. Ó Deus eterno, Papai querido, sela as minhas palavras, eu te peço, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, se nesta hora você ainda não tinha a coragem, que Deus possa colocar a coragem para você vencer as tempestades, pular muralhas e ser mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um forte abraço e nos vemos por aí. Amém?